Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui para gravar para vocês mais um vídeo, pessoal, que eu considero bastante importante. Nesse vídeo, pessoal, acabou de sair os últimos resultados de Marco Polo. E como vocês podem ver, hoje é um vídeo que eu estou gravando aqui com a minha câmera, tá? Quero acostumar a aparecer aqui no canal um pouco mais vezes. E daí coloquei a minha câmera, configurei aqui o OBS, quero ler um pouquinho aqui dos resultados de Marco Polo para vocês. Então, basicamente, quero que vocês me digam aí se vocês gostaram desse novo formato, se vocês querem mais vídeos como este aparecendo aqui na minha cara, ou se vocês gostavam dos vídeos anteriores nos qual eu só mostrava a minha tela, né? Aqui está a minha câmera um pouco mais cheia para quando eu estiver falando um pouco mais sério, e aqui está a tela e a câmera para quando a gente estiver lendo algum tipo de resultado. Bom, pessoal, sem mais enrolação, na verdade, antes de enrolação um pouco, considere se inscrever no meu canal. Atualmente eu estou com 294 inscritos, 6 pessoas e eu bato 300 inscritos. Com certeza, qualquer pessoa aí que estiver assistindo, quiser se inscrever, você não faz ideia do quanto isso me ajuda. Comenta qualquer coisa também aí que eu acho bastante importante para o YouTube divulgar para mais pessoas. Bom, pessoal, eu fiquei um pouco frustrado no dia de hoje, 3/8, que é quando anunciou lá no Investidor 10 que ia sair os resultados de Marco Polo. Bom, basicamente ele não soltou a apresentação de resultados que eu estou acostumado a ver. Ele soltou somente o release de resultados e as demonstrações financeiras, no qual eu vou abrir aqui para vocês. Eu abri aqui Marco Polo também, pessoal, desde 12 meses atrás, né? A cotação ela tá 4,90, ela estava 5,49 há 12 meses atrás, ela caiu cerca de 10%, o que é uma queda um pouco acentuada. Aqui, ó, eu acabei de ver no Investidor 10, ele não atualizou para o segundo trimestre, mas eu baixei aqui tanto a release, né, que é as informações consolidadas, quanto as demonstrações financeiras, que é um pouco maior, tá até baixando aqui, para que todo mundo possa ver. Marco Polo, ela tem 1.200 ações aqui na minha carteira, tá? Aqui nos meus gráficos, ela é praticamente 20%, né? R$ 5.904. Então aqui, ó, a gente consegue ver todas as informações consolidadas, né? A Caxias do Sul, 3 de agosto. Eu, sinceramente, vou trazer um vídeo aqui um pouco mais detalhado a respeito da central de resultados, né? Eu gosto muito da apresentação de resultados, por assim dizer. Mas basicamente eu baixei aqui as demonstrações financeiras em um outro computador aqui, não está baixado ainda, e trouxe algumas informações para vocês, tá? Bom, basicamente eu pedi para a gente poder visualizar. Eu tenho alguns principais pontos que eu anotei aqui no meu Notion para mostrar para vocês, né? Primeiramente, a gente tem um desempenho operacional e receita em crescimento, né? Quando eu baixar aqui, eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ela teve um aumento de produção e entregas. Basicamente, a produção total consolidada, ela subiu 8% em relação ao segundo trimestre de 2025, né? O protagonismo no mercado interno, nos últimos releases de resultado que eu trouxe aqui do quarto trimestre de 2025, a gente viu que o modelo de negócios nos outros países é o que tinha segurado e o mercado interno produziu bem pouco. Dessa vez não. O avanço da receita ele foi puxado principalmente pelo mercado brasileiro, né? Que cresceu 11,3%, né? Que é 1.462 mil. Tá? E a resiliência nas exportações do Brasil. As exportações a partir do Brasil cresceram 16% em relação à receita, né, impulsionadas pelo ônibus de maior valor agregado. Outras coisas foram pressão sobre as margens e lucratividade, né, recuo nos indicadores financeiros, compressão das margens, fatores de impacto também que reduziram as margens. Terceiro ponto é em relação às mudanças de composição de vendas e programas governamentais, que no caso é aqueles caminhos da escola, né, que é uma perspectiva. A empresa ela aguarda a homologação da fase 13 do programa, no qual se habilitou para entregar até 7.210 unidades, tá? Também teve queda nos rodoviários e urbanos, uma disparada nos ônibus micros e volares, tá? E teve um desempenho misto nas operações internacionais. Lá na Austrália continua apresentando um excelente desempenho, com expansão de volume, receita e rentabilidade, né? Teve desafios na reestruturação a partir da Argentina, mas isso a gente vem vendo também em alguns outros resultados, e a equivalência patrimonial ficou super positiva. A saúde financeira da empresa e a alocação de capital, ele segue com aquele endividamento controlado no segmento industrial, né? A dívida líquida ela fechou em 1,8 milhões,
Contudo, o endividamento líquido do segmento industrial ele permaneceu bem baixo, o que equivale a 0,3 do EBITDA nos últimos 12 meses, o que é uma dívida muito controlada, né? Muito saudável para a empresa, digamos assim. Teve consumo de caixa operacional, mas nada muito equivalente, né? Teve investimentos continuados também, mas em geral, o segundo trimestre de 2026 ele teve três pilares positivos, né? O lado positivo foi as receitas e as vendas. Claro que a gente tem atenção em relação, um ponto de atenção, né, em relação à lucratividade e margens, estrutura financeira também, como eu disse, por conta do endividamento para os próximos dos últimos 12 meses, né? Em síntese, pessoal, a gente não tem nenhum tipo de divulgação a respeito de resultados, mas eu tenho, de dividendos dentro desses resultados, mas algumas ressalvas para mostrar para vocês aqui a respeito desses resultados, tá? No comparador de ativos, a gente tem que o lucro líquido e a receita líquida, né? A receita líquida consolidada, ela ficou de 2,37 bilhões, teve um crescimento de 3% comparado ao segundo trimestre de 2025. O lucro líquido consolidado, ele teve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2025, que atingiu 321 e agora foi para 271 milhões, tá? Então não vou poder fazer aquela comparação que eu fiz aqui, ó, num dos últimos vídeos, acho que foi até um erro meu, de a gente pegar o quanto que ele pagou lá nos dois períodos de 2025, do segundo trimestre, e fazer uma relação. Então, se ele pagou 9 mais 0,7 centavos, é o quanto que ele vai pagar nesse resultado. Não foi o caso. Vamos só fazer uma projeção bem pequena. Lá dentro, bem pequena, tá? Como a gente não tem, a gente tem como calcular. Lá no primeiro trimestre de 2026, a receita líquida ficou em 1,66 bilhões e o lucro líquido ficou de 264,61 milhões. Como ele está mantendo uma escala de payout de 40%, fica fácil da gente calcular quanto que ele vai pagar, mais ou menos, tá? Então, se a gente ficou no mínimo estatutário lá no payout é de 50%, vamos esquecer aquele payout de 90% de 2025, porque foi para poder adiantar aqueles tributos. A gente tem lá aquele cálculo que eu fiz com vocês. A gente vai pegar o lucro líquido, né? Desse mês agora, que é o lucro líquido consolidado. Eu vou pegar aqui ó, os 271 milhões e vou dividir pela quantidade de papéis. A quantidade de papéis da empresa a gente consegue visualizar aqui também no investidor 10, ó. Quantidade de papéis é 1,25 bilhão, então vou dividir o lucro líquido pela quantidade total de ações, o que dá mais ou menos 0,21 centavos. Como no último pagamento do primeiro trimestre ele fez 40% de payout, que foi o mínimo, eu vou multiplicar também por 40%. A gente tem um dividend líquido, não sei se vai ser entregue em formato de JCP, o que for mais rentável para a empresa, de 0,8 centavos. Muito em torno do que foi o primeiro trimestre de 2026. Multiplicado por 1.200 ações que eu possuo, eu tenho 104,14 por objetivo para poder de receber. Comenta aí embaixo se foi mais ou menos o quanto que você vai receber. Por mais, as primeiras impressões dos resultados ficou por aí. Quando a empresa trazer aquelas apresentações de resultados um pouco mais concretas e bonitinhas, eu vou trazer aqui no canal. Por hora, pessoal, obrigado e bons investimentos.